Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela manhã, o céu sobre Norfolk, Virgínia, estava tingido de cinza, como se a cidade pressentisse o que estava prestes a acontecer. No cais do Porto Naval, o almirante Marcus Thompson, de 48 anos, caminhava com passos firmes, seu uniforme impecável refletindo anos de serviço e disciplina. As medalhas em seu peito brilhavam fracamente na luz tênue, testemunhas silenciosas de suas missões ao redor do mundo. Marcus era um homem respeitado não apenas por sua carreira impecável, mas também por sua integridade. Seus subordinados o admiravam, e seus superiores confiavam nele para tomar decisões estratégicas cruciais. No entanto, naquele dia, o encontro mudaria tudo. Enquanto atravessava o estacionamento do porto para chegar ao seu carro, uma viatura policial preta e branca parou repentinamente à sua frente. O policial, um homem branco chamado Daniel Carter, olhou para ele com desconfiança. Sem aviso prévio, Carter saiu do veículo e, em tom autoritário, ordenou: "Coloque as mãos atrás da cabeça." Marcus piscou incrédulo. Ele não havia cometido nenhum crime, nenhuma infração. Mesmo assim, Carter avançou implacavelmente com a arma ainda apontada para ele. Marinheiros que passavam por perto pararam, boquiabertos, testemunhas de uma cena inacreditável. Um almirante da Marinha dos Estados Unidos, preso como um criminoso. "Oficial, eu sou o almirante Marcus Thompson." "Eu não fiz nada", protestou Marcus com a voz trêmula, mas firme. Mas para Carter, o uniforme de Marcus não significava nada. Seu olhar era duro, suas mãos tremiam levemente, numa mistura de medo e preconceito. Em segundos, Marcus foi algemado e levado para a viatura, enquanto os transeuntes filmavam incrédulos. O que começara como uma manhã comum estava prestes a se transformar em um escândalo nacional. A carreira de Marcus, construída ao longo de mais de 20 anos, estava prestes a desmoronar em um instante. Suas honras, seu respeito, sua reputação, tudo parecia evaporar sob o peso de uma injustiça cega. E por trás dessa prisão, uma pergunta crucial pairava no ar. Por que ele? Por que agora? O almirante Marcus Thompson jamais imaginara que sua vida pudesse mudar tão rapidamente. Minutos após sua prisão, ele já estava sentado no banco de trás da viatura algemado, com o coração disparado. Seu uniforme impecável estava amassado, suas medalhas fora do lugar, e seu rosto, geralmente calmo e autoritário, demonstrava confusão e indignação. "Oficial Carter, eu sou um almirante da ativa." "Garanto-lhe que está enganado", exclamou ele pela enésima vez. Carter respondeu apenas com um olhar frio e distante. Ele não sabia nada sobre Marcus Thompson, nem sua patente nem suas ações. Para ele, Marcus era simplesmente um homem negro em uniforme militar preso em um lugar público. Um único preconceito, amplificado por sua autoridade equivocada, fora suficiente para desencadear essa catástrofe. Poucas horas depois, vídeos da prisão já circulavam nas redes sociais. A cena era chocante, um almirante algemado, sentado na calçada, cercado por civis e policiais. Os comentários se multiplicaram, uma mistura de apoio, indignação e julgamentos precipitados. Na mídia nacional, a história foi apresentada como um incidente polêmico, alguns falaram em abuso de poder policial. Outros sugeriram comportamento suspeito por parte do policial Thompson. No Pentágono, o choque foi total. Seus superiores imediatos, incapazes de compreender o que havia acontecido, iniciaram uma investigação interna urgente. Os telefones não paravam de tocar. Os colegas de Marcus estavam atônitos, alguns se recusando a acreditar. A contra-almirante Susan Caldwell, sua colega e amiga de longa data, comentou: "Marcus serviu este país honrosamente por 25 anos. Como isso pôde acontecer?" Para Marcus, cada minuto era uma tortura. Sua mente, treinada para lidar com crises militares, agora se deparava com uma injustiça pessoal. Ele se lembrava de seus anos de serviço, suas missões ao redor do mundo, as vidas que salvara. E se perguntava como tudo aquilo poderia ser apagado por alguns preconceitos e um erro de julgamento. Quando o almirante foi finalmente libertado sob fiança no final daquela noite, a situação estava longe de estar resolvida. Seu nome agora estava associado a um escândalo nacional, sua carreira militar suspensa e sua imagem manchada. Marcus sabia que tinha que lutar, não apenas por sua reputação, mas por sua dignidade e pelo próprio princípio da justiça que sempre defenderá. Ao voltar para casa, Marcus passou por um espelho e observou seu reflexo. O homem que o encarava não era mais apenas um oficial da Marinha, ele havia se tornado, sem saber, o símbolo de uma injustiça que ameaçava destruir tudo o que ele havia construído.
Uma coisa era clara em sua mente: ele não deixaria ninguém quebrá-lo. Nem agora. Nem nunca. Na manhã seguinte, Marcus Thompson acordou em sua casa em Norfolk, mas o mundo ao seu redor parecia diferente. As paredes familiares, as fotos de seus filhos e de suas missões militares, tudo parecia estranho. Cada toque do telefone, cada notificação na tela, o fazia lembrar do incidente humilhante do dia anterior. Os telefonemas não paravam. Jornalistas, colegas, amigos e até civis. Alguns tentavam apoiá-lo, mas outros o questionavam de forma acusatória, como se a prisão tivesse revelado algum segredo vergonhoso. Marcus percebeu como as redes sociais e a imprensa podiam transformar um erro policial em uma condenação pública instantânea. Entretanto, a investigação interna do Pentágono progredia rapidamente. Marcus foi convocado para uma série de reuniões com seus superiores, o vice-almirante Richard Hayes e a contra-almirante Susan Caldwell. Hayes, um homem rigoroso, porém justo, fez a primeira pergunta. Marcus, você pode explicar exatamente o que aconteceu? Marcus relatou cada detalhe calmamente, mas com um toque de raiva contida: a prisão abrupta, as algemas, o desrespeito e a detenção injusta. Caldwell assentiu gravemente. Ela sabia que Marcus estava dizendo a verdade e sentia o peso da injustiça sobre seus ombros. Mas a situação ultrapassou os limites da Marinha. O oficial Daniel Carter já havia sido suspenso temporariamente, mas o incidente provocou uma reação nacional. Grupos de direitos civis, políticos e cidadãos exigiram justiça para Marcus. Isto é mais do que apenas um incidente, disse Marcus a Caldwell. Se não fizermos nada, a minha carreira e a minha reputação serão destruídas. E será aceite como um erro de procedimento, em vez de uma flagrante injustiça racial. Caldwell suspirou, ciente da situação. Marcus, você terá que lutar em duas frentes, legalmente e na mídia. Prepare-se para encarar a imprensa e provar sua inocência, mas também para proteger sua carreira. Marcus sabia que ela estava certa. Imediatamente contatou seu advogado, James Peterson, um ex-promotor militar conhecido por sua tenacidade. Juntos começaram a reunir provas, vídeos, depoimentos de marinheiros presentes e todas as comunicações oficiais que comprovavam sua inocência. Mas à medida que Marcus se munia de fatos e arquivos, outra ameaça surgiu. Alguns colegas, por medo ou inveja, começaram a se distanciar dele, e figuras políticas pareciam prontas para explorar o incidente em benefício próprio. Marcus logo percebeu que essa batalha não seria apenas contra a polícia, mas contra todo um sistema que poderia se voltar contra ele. A noite caía sobre Norfolk. Marcus, sozinho em seu escritório, contemplava as luzes do porto pela janela. Seu reflexo no vidro mostrava-lhe a imagem de um homem ferido, mas determinado. Fez a si mesmo uma promessa silenciosa: recuperarei meu nome, minha dignidade e minha carreira. E aqueles que pensaram que poderiam me destruir impunemente pagarão. Nas sombras, o policial Carter ainda não fazia ideia de que seu erro desencadearia uma tempestade que ele jamais poderia controlar. A tensão aumentou quando Marcus Thompson concordou em falar publicamente pela primeira vez desde sua prisão. Uma coletiva de imprensa foi realizada em um salão em Norfolk, diante de dezenas de jornalistas, câmeras e microfones. Seu advogado James Peterson e a contra-almirante Susan Caldwell estavam ao seu lado. Marcus sentiu a pressão aumentar enquanto caminhava em direção ao pódio. Cada flash da câmera parecia martelar sua honra ferida. Ele respirou fundo e falou com uma voz calma, porém firme. Ontem fui preso injustamente. Sou um almirante da Marinha dos Estados Unidos e jamais imaginei que seria tratado dessa forma em nosso próprio território. Não é apenas a minha carreira que está em jogo, mas o próprio princípio da justiça. Os jornalistas murmuravam, alguns céticos, outros claramente chocados. Vídeos da prisão já eram exibidos nos telões atrás dele, projetando a imagem de Marcus algemado, um símbolo marcante de injustiça. Enquanto as perguntas surgiam em profusão, Marcus manteve a calma, detalhou os acontecimentos. Apontou o erro flagrante do policial Daniel Carter e explicou como seu departamento era reconhecido e respeitado há mais de 20 anos. Suas palavras foram precisas, ponderadas, mas impactantes. Na plateia, alguns marinheiros e ex-colegas acenaram com a cabeça em sinal de apoio. Mas Marcus sabia que a luta não terminaria naquela sala. No dia seguinte, as redes de notícias nacionais repercutiram sua história, e as redes sociais explodiram em reações. Hashtags em apoio a Marcus surgiram, e grupos de direitos civis denunciaram a prisão como um ato flagrante de racismo. No entanto, nem todos estavam do seu lado. Vozes políticas e da mídia criticaram Marcus, insinuando que ele estava exagerando ou que havia provocado a situação.
O peso da carreira e da honra de Marcos parecia estar por um fio. Foi então que surgiu um aliado inesperado, o coronel Anthony Reed, um veterano respeitado da Força Aérea e mentor de Marcos. Divulgou uma declaração oficial nas redes sociais e na imprensa. Marcus Thompson é um homem de honra. Sua prisão é um erro monumental que deve ser corrigido imediatamente. A Marinha e nosso país não podem tolerar tal injustiça. Esse apoio foi crucial. Fortaleceu Marcos, deu-lhe confiança e alimentou a opinião pública a seu favor. Mas o almirante sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Agora ele tinha que enfrentar o sistema legal, a burocracia militar e, acima de tudo, a arrogância do oficial Carter, que continuava a negar qualquer irregularidade. Naquela noite, Marcos voltou para casa exausto, mas determinado. Assistiu ao noticiário, que transmitia debates acalorados sobre sua prisão. Seus filhos lhe enviaram mensagens de apoio e, pela primeira vez desde o incidente, um sentimento de força começou a substituir o medo. Marcos compreendeu que sua luta não era mais apenas por ele, representava todos aqueles que haviam sido vítimas da injustiça, todos aqueles cujas vozes haviam sido silenciadas. E ele estava pronto para se tornar essa voz. Nas sombras, Daniel Carter ainda não fazia ideia de que a prisão de um mero almirante o colocaria em breve no centro de um escândalo nacional. As cartas estavam na mesa e o verdadeiro jogo tinha acabado de começar. As semanas seguintes foram um turbilhão de processos judiciais, investigações internas e debates públicos. Marcus Thompson, apoiado por seu advogado James Peterson e pela contra-almirante Susan Caldwell, mergulhou em cada detalhe do incidente. Cada vídeo, cada depoimento de marinheiro e cada documento oficial foram meticulosamente examinados. A investigação revelou rapidamente que a prisão havia sido motivada por um claro preconceito por parte do policial Daniel Carter. Mensagens e e-mails internos foram descobertos, revelando comportamento discriminatório e uma tendência a agir primeiro e perguntar depois. Marcos e sua equipe prepararam um caso sólido, provas, depoimentos de testemunhas e o endosso de oficiais de alta patente da Marinha. O confronto legal foi público e intenso. Carter compareceu perante uma comissão disciplinar, e a mídia cobriu cada detalhe. Marcos, apesar da tentação de se deixar levar pela raiva, manteve-se calmo e profissional. Ele relatou sua versão dos fatos mais uma vez, mas desta vez com o peso esmagador de provas irrefutáveis. Nunca imaginei que um policial pudesse destruir minha carreira em segundos, disse Marcos à comissão. Mas ainda acredito na justiça. E hoje a verdade precisa prevalecer. As evidências eram esmagadoras. Os depoimentos de marinheiros, ex-colegas e civis presentes no cais foram unânimes a seu favor. Carter tentou se defender, mas suas contradições e seu comportamento passado revelaram sua culpa. Poucos dias depois, o veredicto foi anunciado. Carter foi demitido e processado por abuso de autoridade, enquanto Marcus Thompson foi oficialmente reintegrado, com pedidos públicos de desculpas da Marinha e do Departamento de Polícia de Norfolk. A história ganhou manchetes nacionais e se tornou um símbolo da luta contra o racismo institucional. Mas Marcos não se contentou com sua reabilitação. Ele fez um discurso inspirador para a imprensa e para a Marinha. O que aconteceu comigo poderia acontecer com qualquer um. É nosso dever defender a justiça, amparar aqueles que foram injustiçados e garantir que nosso sistema proteja todos os seus cidadãos, sem distinção. A carreira de Marcos, embora manchada por um momento de injustiça, emergiu mais forte. Ele se tornou um símbolo de coragem, perseverança e dignidade diante da adversidade. Seus filhos, familiares e colegas viam nele não apenas um almirante, mas um herói que ousara se levantar contra a injustiça. E enquanto a cidade de Norfolk começava a se recuperar do escândalo, Marcos olhou uma última vez para o porto a partir do cais. O mar estava calmo, como que para lembrar a todos que, apesar das tempestades da vida, era possível recuperar o equilíbrio e a honra. O almirante Marcus Thompson havia perdido algumas horas de liberdade, mas conquistou o respeito de toda uma nação. Já para Daniel Carter, era o início de uma longa queda, a consequência inevitável de suas escolhas imprudentes e arrogância. A justiça se pronunciou, e desta vez foi completa.